Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez com o seu programa Falando de Vida no Altar da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma satisfação maravilhosa, um prazer imenso estar aqui com você em mais um programa Falando de Vida. Este programa, como nós havíamos dito para você desde o princípio, né? É um programa para te ajudar, é um programa que não está aqui para combater igreja A, igreja B, igreja C, mas para esclarecer para você a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, e para que você, ao aplicar essas palavras na sua vida, ao aplicar o Evangelho nos seus caminhos, você venha ter aquela vida tão sonhada, aquela vida tão abençoada que você sempre esperou. Afinal de contas, né? Vamos concordar uma coisa aqui, né? Jesus sempre disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Na Bíblia está escrito que Jesus deixou a herança. Se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E hoje você não vê o cristão vivendo esta vida em abundância. Onde está a vida em abundância? Onde está o poder de Deus? Onde estão as maravilhas que o Senhor Jesus deixou como as promessas da sua palavra, né? Elas não estão acontecendo hoje na vida do cristão. Por isso o programa Falando de Vida está aqui com você, né? Nós estamos aqui para mostrar que você é um abençoado de Deus, que você pode hoje ainda ter conquistas, que ainda hoje você pode viver a diferença, e tudo isso apenas usando uma arma bíblica, a fé, né? A fé pode transportar montanhas, a fé pode trazer à existência a cura, a libertação, a prosperidade, pode trazer tudo o que você quiser. Então, ao usar a fé, a sua vida será uma vida muito abençoada. E para isso, mais uma vez hoje, nós estamos aqui com você na programação especial do seu programa Falando de Vida no Altar da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta programação especial está aqui comigo o pastor Robson. Que bom estarmos aqui mais uma vez com os abençoados, né? Boa noite, Bispo Emerson. Boa noite você que está acompanhando a nossa programação abençoada de Deus. Declaro uma noite abençoada sobre a sua vida, que estamos no altar da graça de Deus para compartilhar com você uma palavra que vai fortalecer você, uma palavra que vai trazer vida ao seu coração. Fique com a gente, fique conosco, você vai aprender nesta programação e, como o Bispo Emerson acabou de dizer, né, esse programa é para que você aprenda a ser feliz, para que você aprenda a tomar posse das vitórias, porque afinal de contas, Jesus, ele ama você, o Senhor Jesus Cristo, ele quer ver a sua vitória, quer ver você crescendo. Então, fique conosco nesta noite abençoada, coisas boas você vai ouvir aqui e vamos juntos nessa programação abençoada. É isso aí, hoje vamos começar o programa de um modo diferente, né? Como assim, Bispo Emerson Viana vai começar um programa de modo diferente? O pregador Robson fazia tempo que eu não recebia uma carta, né? Olha que legal, nós recebemos uma carta de um ouvinte, né? Isso é tão antigo, isso é tão, né, ali para trás, mas hoje eu tive a satisfação de receber uma carta aqui no programa Falando de Vida. É da Cecília Gomes, ela é de Itaboraí, Rio de Janeiro, e olha que lindo, que maravilhoso, né? Ela mandou uma carta aqui para nós. Meu Deus, estou até emocionado, faz mais de 10 anos que eu não recebo uma carta, muito mais de 10 anos, né? Hoje com o WhatsApp, hoje com o telefone, com tantas coisas, você recebeu uma carta, é uma coisa assim muito nobre, né? Então não poderia ter deixado de trazer a carta aqui da minha irmã, aqui, minha querida Cecília Gomes, aqui no programa Falando de Vida. Ela diz assim, ó: eu certa vez assistindo o seu programa pela televisão digital do meu vizinho, fiquei cheia de alegria no Senhor. Olha que bacana, ela foi assistir na TV digital do vizinho dela, porque acho que ela aqui vai se comunicar aqui conosco, acho que ela não tem televisão na sua casa. Ela fala assim: gostaria de me comunicar com mais vezes com o Senhor, gostaria de adquirir esta maturidade que o Bispo Emerson Viana tem nas suas palavras de Deus. Não estou murmurando,
Vou apenas fazer um comentário. Não tenho televisão, não tenho telefone, não tenho geladeira, mas fico muito feliz quando tenho a oportunidade de ouvir o bispo. Inclusive, né, depois nós vamos ver aqui alguma possibilidade, Cecília, de você ter essas coisas, né? Me comoveu muito você falar que você não tem geladeira. Tantas pessoas aí têm 2, 3, 4 geladeiras. Tem pessoas até que às vezes se desfaz da sua geladeira para pegar uma mais nova e você não tem a geladeira. É uma pena que nós não temos a igreja ainda no Rio de Janeiro, senão eu mesmo doaria uma geladeira para você, viu, Cecília? Mas nós vamos ver aí uma oportunidade de você ter o seu aparelho de TV e também a sua geladeira, viu? Vou me comunicar aqui com você mais vezes e a gente vai alcançar isso em nome de Jesus. Aí ela fala assim: bispo, ontem eu tive um problema na igreja onde eu congrego. Tudo porque eu já não aceito que o crente não deve aceitar de jeito nenhum, que é a idolatria. Lá na nossa igreja estão distribuindo uma água como se fosse uma água consagrada, que vai curar as pessoas. Depois que eu vi o seu programa, fiquei mais em fé com Deus, e o meu pastor me expulsou da igreja. Bom, já é uma grande pena, né, o pregador Robson, já é uma grande tristeza a Cecília, ela ser de uma igreja e ela anunciar que ela não tem geladeira e não tem uma televisão, né? Isso aqui já é uma coisa que eu não aceitaria. Eu, como pastor da Cecília, eu jamais ia falar: olha, eu tenho uma geladeira e a Cecília não tem. Eu ia, no mínimo, fazer uma vaquinha entre os membros da igreja para te dar uma geladeira de presente, ô Cecília, e te dar também um aparelho de televisão, né? Com toda certeza, se você fosse membro da minha igreja, certamente eu daria um jeito de você ter isso. Ou eu doaria a minha geladeira para você, e ia comprar uma outra, ou ia pegar os membros da igreja para fazer uma vaquinha para que você tivesse uma geladeira. Então já é de se estranhar, né, pregador Robson? Quando Jesus ele diz, na palavra dele, ele cita que amar o próximo como a si mesmo, né? Eu tenho certeza que esse pastor que te expulsou da igreja, ele deve ter uma geladeira e ele deve ter uma televisão no mínimo, né, pregador? Se não tiver mais do que uma geladeira, deve ter geladeira, freezer e outras coisas mais, né? Mas digamos que ele tem uma só geladeira. A Bíblia diz: amai o seu próximo como se fosse a si mesmo. Ou seja, como que pode, né, um pastor ter uma geladeira, né, e o membro não ter uma geladeira? E eu digo isso de coisas essenciais. Ah, bispo, então o senhor está querendo dizer que se eu tenho um carro, eu tenho que vender meu carro para que todos os membros da igreja tenham um carro? Não, estamos falando de coisas essenciais, né? A televisão talvez até não seja uma coisa essencial, se bem que é muito chato, é muito ruim uma pessoa ficar na casa dela, naquele silêncio, sem ouvir nada, sem barulho nenhum. A casa fica até mais, né, quando você liga uma televisão, você está ali, ó, escutando um barulho, escutando alguma coisa, né? Então dá aquela sensação que tem mais pessoas dentro da casa, e principalmente ouvindo e assistindo um canal como esse, né, a Rede Mais Família, onde você tem programas excelentes aqui o dia inteiro. Então estar ligado na Rede Mais Família é um privilégio. Mas vamos deixar a televisão em segundo plano. A geladeira, você vê um membro, se eu tivesse um membro da sua igreja, né, digamos, se eu fosse o pastor aqui da Cecília Gomes, e se eu tivesse uma geladeira, e sabendo que o membro da sua igreja não tem geladeira, e o senhor continuar ali pregando as palavras, sem dividir a sua geladeira com a irmã, né? Isso seria amor ao próximo como a si mesmo, pregador? Qual é a sua opinião sobre isso? Não é, né? Porque, como o senhor mesmo disse, o essencial é necessário para as pessoas. A pessoa ela está passando uma necessidade tão básica, que é de uma geladeira, porque é para conservar os seus alimentos, né? Isso se ela tiver o alimento. E às vezes o pastor está mais preocupado com a doutrina, às vezes preocupado ali com aquilo que estabeleceu na igreja, e não tem esse olhar para a necessidade da ovelha, esse olhar para a necessidade da pessoa que está ali congregando na sua igreja, que está ali passando por um momento difícil.
Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele traz esse ensinamento que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ele estava falando sobre isso, sobre olharmos para a necessidade do nosso irmão, olharmos ali para a necessidade da pessoa que está conosco, independente, né, do que a pessoa está falando, do que a pessoa talvez não concorde com alguma coisa que está sendo realizado, mas o mais importante é o ser humano, o mais importante é a pessoa. O evangelho, ele é pautado no amor ao próximo. O que é fazer a obra de Deus? A obra de Deus, ela é feita no ser humano. Então, às vezes, a pessoa, ela vai à igreja e ela diz assim, a igreja é boa, a igreja é aquilo que eu quero. Mas o que é fazer a obra de Deus? A obra de Deus é o ser humano. Jesus disse, tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestistes, né, naquela parábola. E aí as pessoas perguntaram, mas Senhor, quando nós vimos o Senhor nu, quando nós vimos o Senhor preso, quando nós vimos o Senhor assim e não ajudamos? Jesus, ele disse, quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Então, a verdadeira obra de Deus é olhar a pessoa. A verdadeira obra de Deus é olhar para o ser humano, olhar para o membro, olhar ali para a ovelha e ver a necessidade. Parte daí o evangelho, o amor ao próximo, a obra de Deus feita para as pessoas, não para condenar, não para colocar doutrinas, mas a obra de Deus para olhar o amor, para olhar ali o que a pessoa está necessitando. Então, com certeza, bispo, uma pessoa assim, ela seria ajudada, ela seria assistida, porque isso é fazer a obra de Deus, né, bispo? Exatamente. E nós vamos fazer o que o pastor deveria ter feito e não fez até agora. Inclusive, olha, se tem algum irmão do Rio de Janeiro, né, não precisa ser propriamente de Itaboraí, mas se você mora em Itaboraí, melhor ainda, né? Itaboraí é um pouco bem distante, né? Mas se você é do Rio de Janeiro, você poderia doar uma geladeira para a Sicília, mande uma mensagem aqui no WhatsApp 11 96504 9910. Vamos fazer aquilo que o pastor da Sicília deveria ter feito, né? Porque pastor não é só para ensinar o evangelho, não é só para pregar a palavra, mas um mandamento de Deus, amar o teu próximo como se fosse a ti mesmo. O pastor também faz parte das ovelhas, né? Não é porque ele é pastor que ele está acima das ovelhas, né? Nós somos ovelhas, como Jesus também, ele foi aqui uma ovelha que se entregou por nós, que se doou por nós, e hoje ele é o Senhor das ovelhas. Então, mesmo que nós venhamos ser pastores, nós somos iguais aos membros, não há diferença, né? Um pastor não vai ter um lugar privilegiado lá no céu, ele vai ter um lugar privilegiado se ele amar o seu próximo como a si mesmo, como você também pode ter um lugar privilegiado no céu, se você amar o seu próximo como se fosse a si mesmo. Então, se você mora no Rio de Janeiro e puder doar uma geladeira, né? Bispo, eu queria doar TV, mas tudo bem. Se você quiser doar uma TV também, pode doar, mas se você mora no Rio de Janeiro, você pode doar uma geladeira para a Sicília. Mande aqui a sua mensagem aqui no WhatsApp 11 96504 9910. 11 São Paulo 96504 9910. Talvez você é uma pessoa que diz assim, poxa, bispo, tem uma geladeira aqui que eu estou querendo me desfazer. Se você precisar de alguma coisa para ajudar no frete, eu te ajudo, tá? Para levar a geladeira até a casa dela. Vamos presentear essa irmã com uma geladeira, tá bom? Então, se você mora no Rio de Janeiro e você puder doar essa geladeira para Sicília, você entra em contato conosco, eu vou te passar o endereço, você leva lá, depois eu vou confirmar com ela se ela recebeu a geladeira. Se você precisar ajuda no frete, nós ajudamos você para entregar essa geladeira lá para a Sicília, em Itaboraí, lá no Rio de Janeiro. E aí, no prosseguimento da palavra dela, né, ela fala assim, que ela sempre foi, olha que coisa, né, pregador, pelo jeito uma pessoa simples, humilde, né, que não tenha assim, talvez um conhecimento bíblico profundo da palavra, um conhecimento ali, mas ela nos assistiu um dia, na casa do vizinho, ela assistiu lá o nosso programa, ela viu a nossa pregação, e ela falou, puxa vida, eu sou contra a idolatria, eu não aceito idolatria. Por quê? Porque você dar uma água consagrada que vai curar você das doenças, meu irmão, isso é não só idolatria, mas isso é também uma heresia. Por quê?
Porque na Bíblia está escrito que Cristo levou, Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Se na Bíblia está escrito que Jesus levou as nossas enfermidades, levou as nossas dores, carregou as nossas doenças, como que eu posso dar para você um óleo curador, ou uma água que cura, ou sei lá, uma rosa que cura, uma rosa que faz alguma coisa por você, sendo que a Bíblia diz que isso já foi feito há quase 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário e morreu por nós. Então, quando as pessoas elas querem roubar o que Jesus fez por nós, isso para mim, me desculpa, mas isso é heresia, tá? Não é nem idolatria, viu, dona Cecília, não é nem idolatria. Isso para mim já chega a um ponto de heresia, né? Porque isso tem que ser combatido. Eu vou dar um copo de água que você vai ser curado de todas as suas doenças, de todas as suas enfermidades. Ou seja, pregador Robson, não foi Jesus que nos curou não, viu? Não foi Jesus que deu a vida na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. É a água, né? Tem até água aqui, ó. É a água que eu vou dar para você, que você vai tomar essa água e você vai ser curado. Então, não é isso. Não é a água que vai te curar. Não é a água que vai trazer benefícios para a sua vida, né? Porque isso é idolatria. O que cura realmente, o que foi o eixo para a cura, aquele que realmente trouxe a cura para nós, é o Senhor Jesus Cristo, né, pregador Robson? Então não posso roubar a glória de Deus. Bispo, mas isso é um ponto de contato para a pessoa ter fé. Não, isso é idolatria, isso é roubar a glória de Cristo. Porque a partir do momento que eu falo para a pessoa, eu vou te abençoar, então significa que Jesus não abençoou. Quando eu falo para você, eu vou te curar, então significa que Jesus não curou, né? E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Me desculpa, mas isso é blasfemar contra a obra de Jesus. É dizer que Jesus não fez nada e nós vamos fazer tudo, não é? Verdade, bispo. E vai contra o ensinamento do Senhor Jesus. Nós temos aquela passagem onde o Senhor Jesus ele vai até a figueira procurando frutos e não acha, e ele declara que aquela figueira secasse. Quando os discípulos voltam ali com o Senhor Jesus, Pedro ele diz, Senhor, está aqui a figueira que o Senhor declarou que secasse, ela secou. E aí o Senhor Jesus, naquele momento, ele aproveita para trazer o ensinamento, que é uma das bases da fé. Jesus ele disse, tendes fé em Deus. Então essa foi a resposta que o Senhor Jesus deu a Pedro. Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo, se você falar para o monte, erga-te daqui, lança-te no mar e não duvidar, assim será. Então a nossa fé é em Deus. A nossa fé não pode ser em água, a nossa fé não pode ser numa fitinha, a nossa fé não pode ser num sal. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então uma vez que a pessoa ela crê em Deus, ela vai orar, o milagre ele vai acontecer. Quando uma pessoa ela sobe no altar e diz para os membros, dizem para as pessoas que estão ali assistindo a reunião, olha, você vai pegar essa água, eu vou consagrar essa água e você vai beber a água, você vai lançar a água em algum lugar, você vai fazer alguma coisa e é isso que vai te abençoar. Essa pessoa ela está indo contra aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Ela está desviando a fé. Né? E isso é muito sério, bispo. É muito sério uma pessoa aprender que a fé não é em Deus, uma pessoa aprender que a fé é em um amuleto, a fé é em uma água, ela está desviando o ensinamento, ela está corrompendo o ensinamento que o Senhor Jesus trouxe, ela está levando as pessoas a se desviarem do verdadeiro caminho, porque foi o que o Senhor Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu colocar a minha fé em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, que não seja Deus, eu estou me desviando do caminho. Então, quando a irmã ela indaga sobre isso ao pastor, quando a irmã ela diz eu não concordo com isso, ela está certa, ela está aprendendo a palavra de Deus, ela está voltando à essência do ensinamento do Senhor Jesus. Você quer o milagre? Você quer a vitória? Tenha fé em Deus. Pela fé em Cristo, pela fé em Deus, você vai tomar posse
da vitória. A partir do momento que entrou qualquer outro elemento, a partir do momento que entrou qualquer outra coisa espiritual, a fé já não é em Deus. Porque vai acontecer o quê? Eu vou voltar lá naquela igreja, será que hoje o pastor vai dar ali o copinho com água? Eu vou voltar, será que hoje vai ter ali o óleo? Se não tiver o copo, se não tiver a água, eu não volto. Eu vou ficar aqui ouvindo, se o pastor disser que vai dar alguma coisa, eu vou à igreja. Se ele falar que não vai dar nada, eu não vou. Ou seja, a pessoa já não está indo mais por Deus, a pessoa já não está indo mais por amor a Jesus, ela está indo porque ela recebeu ali algo, ela recebeu ali algum amuleto e ela entende, ela aprendeu que é aquilo que traz a vitória. Então, como o senhor disse, bispo, heresia é deturpação daquilo que o Senhor Jesus ensinou, fazendo as pessoas se desviarem do verdadeiro caminho que é o Senhor Jesus. Então, e o resultado disso, pregador Robson, ela foi excluída da igreja, foi expulsa, né? Ela fala que ela foi expulsa, ou seja, você tem que concordar, né? Ou seja, é engraçado, né? Muitas pessoas aí defendem a democracia, né? Principalmente evangélicos, falam tanto da democracia, não, democracia, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade. Aí a irmã não discorda, não concorda com alguma coisa que o pastor fala, ela é expulsa da igreja, né? Sendo que a pessoa, ela tem o livre-arbítrio para concordar ou discordar. Por exemplo, eu estou aqui pregando e você pode discordar. Aliás, eu adoro conversar com pessoas que concordam e discordam da gente também. Eu já tive várias pessoas, o pregador Robson, que elas entram em contato aqui com a gente no WhatsApp e de princípio elas discordam. Segunda-feira mesmo, o irmão falou assim para mim: ô bispo, eu estou aqui, sou de uma igreja, eu falei que eu estou assistindo o seu programa, o meu pastor aqui fez até cara feia, ele discorda de tudo que o senhor fala. Daí eu falei: poxa, que bom, que legal, né? Por quê? Porque quando você discorda, significa que você está raciocinando, né? E nós temos esse direito. Por exemplo, quando a minha mãe ela veio pregar para mim o evangelho, eu era católico, pregador Robson, eu discordei dela, né? Discordei, briguei, xinguei, falei, né? Fui até meio grosso com a minha mãe na época, não concordava, onde já se viu, só vai abandonar a igreja católica, eu não concordo, né? Ou seja, isso é do ser humano. Discordar é uma coisa boa, né? Discordar, quando a gente discorda, significa que a gente está trocando ideias. O discordar faz eu melhorar os meus pensamentos, faz você melhorar as suas questões. Então, eu não sou contra quem discorda de mim, não. Você tem esse direito, né? Você tem um livre-arbítrio. E outra coisa, até a palavra realmente entrar no teu coração, às vezes você pode discordar, como eu também. Quando a minha mãe falou que saiu da igreja católica e virou evangélica, eu discordei plenamente. Eu fiquei um ano muito mal com a minha mãe, não conversava direito, não falava, não, a senhora agora é de outra religião, a senhora agora não é mais católica, né? Então eu continuo, a senhora segue o seu caminho. E fiquei um ano nessa luta contra a minha mãe na igreja, eu não aceitava que ela fosse na igreja de jeito nenhum. E hoje eu estou aqui pregando o evangelho, mas discordei no princípio. Então, discordar, nós nunca somos contra o discordar, né? Você tem esse direito, você tem esse livre-arbítrio para discordar, mas desde que você procure a verdade. Eu posso discordar hoje do pregador Robson, ele me fala uma coisa, falar: desculpa, pregador Robson, eu não aceito o que o senhor fala, não, eu tenho outro pensamento. Mas depois eu vou lá, vejo direito, falo: puxa vida, ele tinha razão, né? Aí olha, o senhor falou aquilo lá, realmente o senhor tem razão, me desculpa, naquele momento eu achei que o senhor não tinha razão, agora eu vejo que o senhor tem razão. Então, assim, eu prego uma coisa aqui na Bíblia para você, você às vezes discorda, não tem problema, isso é nobre, isso é muito legal, isso é sinal que você está pensando, é sinal que você quer saber a verdade, é sinal que você está indo em busca do evangelho, né? Agora, quando o pastor faz uma coisa como essa, se você não concorda comigo, você está excluído, então ele é o Senhor da razão, ele é o Senhor da verdade, né, pregador? Aí como é que um homem desse pode herdar a vida eterna, né? Porque o Deus não vai conseguir ensiná-lo nunca. Tudo que Deus for ensinar de novo para ele, ele vai discordar, porque ele já tem o pensamento dele formado e acabou. E a partir do momento que nós formamos o nosso pensamento e trancamos o nosso coração, o Espírito Santo não tem mais como agir, né? Verdade, bispo. E aí também o que acontece? A figura do pastor é apacentar. O Senhor Jesus, ele disse isso para Pedro, né? Pedro, você me ama? Apacenta então as minhas ovelhas. Então, ainda que o pastor ele tenha aquela percepção de que ele tem a verdade, e isso é o que eu creio, é isso.
O que ele deveria fazer com a ovelha? Ovelha, vem aqui, eu vou apacentar você, eu vou te ensinar, eu vou explicar, você vai ponderar comigo, você vai colocar ali aquilo que você acha, aquilo que você pensa, e a gente vai conversar acerca disso. Isso é o apacentar da ovelha, foi o que o Senhor Jesus ensinou a Pedro: apacente as minhas ovelhas. Então, quando a pessoa ela não tem esse amor, ela não tem essa dedicação, então o que ela faz? Ela prefere cortar. Então eu corto você que discorda de mim, eu corto você que está me dando algum tipo de trabalho, né? A ovelha que está dando trabalho, a ovelha é cortada? Não, não é isso. O evangelho não é isso. A ovelha, ela é apacentada, a ovelha, ela é ensinada. Uma das características do pastor é querer ensinar a ovelha, querer ali levar a ovelha ao caminho certo. Então, se ele fizesse isso, com certeza ele teria ali uma pessoa que ele ia dialogar. Então, cortar, expulsar, excluir, porque a pessoa ela tem um pensamento diferente, e isso não vem do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa ela deixa de ensinar e deixa de aprender também, porque o diálogo é isso. O diálogo, ele me faz ensinar e me faz aprender também. Pensamentos diversos trazem a nós conhecimento. Você está acompanhando aqui a nossa programação, como a nossa amada irmã Cecília. Ela também acompanhou, ela ouviu uma palavra que trouxe a ela uma maneira de pensar, e isso fez ela crescer. Então, é importante esse diálogo, é importante nós ouvirmos. Quando a pessoa ela entra nessa maneira de eu corto, eu nem ouço aquilo que é diferente de mim, ela está cheia de autoritarismo. Então, isso é até um exemplo, isso é até um alerta para você que está nos acompanhando. Talvez você não concorde a princípio com aquilo que nós estamos falando, mas aí o que você faz? Queira aprender, queira crescer. Nós estamos aqui compartilhando com você a palavra, você tem a sua Bíblia, você tem aí a palavra de Deus, você vai conferir aquilo que está sendo falado, aquilo que nós estamos ensinando você compara. Isso vai ser bom para você, você vai crescer na sua fé. Depois você mesmo vai ali decidir, não, isso não é para mim, não, isso aqui que eu estou ouvindo realmente me acrescenta. Então, deixar-se ensinar, deixar-se ser ali orientado por uma opinião que você nunca ouviu, é importante também, faz parte do crescimento do ser humano. Então, esse pastor ele perdeu uma oportunidade de ouvir algo que de repente acrescentaria no ministério dele. Como você que está me ouvindo aqui, você que está me assistindo agora, está nos assistindo agora, talvez você está ouvindo coisas que você nunca havia ouvido. Isso vai fazer o que com você? Vai fazer você crescer, vai fazer você evoluir na sua fé. Então, apacentar é o que o Senhor Jesus ele ensina a não excluir, não agir com autoritarismo, né, bispo? Exatamente. Vamos fazer assim, ó, nós vamos a um break. No próximo bloco eu vou trazer a mensagem do dia aqui na programação do Falando de Vida no Altar da Graça. Enquanto isso, eu gostaria que você entrasse em contato conosco no WhatsApp 11 9 6504 9910. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre a participação da Cecília Gomes, né? Ela relata aqui, ela é uma pessoa muito simples, né? Ela não tem geladeira, ela não tem telefone, ela não tem aparelho de televisão. Aí no vizinho, ela foi no vizinho, ela estava ali, o vizinho estava assistindo nosso programa, ela assistiu o nosso programa, decidiu escrever para nós. Quando ela ouviu a nossa programação, ela foi falar lá com o pastor que ela era contra o pastor dar um copo de água para que a pessoa fosse curada, que ela aprendeu que Jesus já tinha levado sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, que não era o copo de água que ia curar, que isso era idolatria. Quando ela falou para o pastor que isso era idolatria, o pastor expulsou ela da igreja. O que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião sobre esta questão? Você acha que o pastor fez certo? Você acha que o pastor ele tem autoridade para expulsar um membro da igreja? Você acha que todo mundo tem que concordar
explicitamente com o que o pastor fala, as pessoas tudo tem que se curvar a cabeça. Você acha que o pastor prega, as pessoas têm que se curvar diante do pastor e receber tudo que ele fala? Qual é a sua opinião sobre isso? Né? Você é a favor da pessoa pensar, da pessoa emitir a sua opinião, né? Da pessoa colocar o que ela acha, os seus sentimentos? Qual é a sua opinião sobre isso? Participe aqui da nossa programação, né? Você que já é da comunidade ou você que não é da comunidade, você que é só uma pessoa que é simpatizante no nosso programa, qual é a sua opinião sobre a carta da Cecília? O que você acha sobre isso? Pode mandar áudio, pode mandar texto. Bispo, eu concordo com o pastor, eu acho que ela não deveria realmente ter chegado para o pastor e falar que é idolatria. Eu acho que se ela não está feliz na igreja, ela tem que sair mesmo. Eu acho que o pastor fez certo de ter expulsado ela. Bispo, eu acho que o pastor não tem essa autoridade, que ele devia de se preocupar mais com as suas ovelhas. Bispo, aquilo que o senhor falou no princípio, eu acho que esse pastor, se ele fosse realmente um bom pastor, ele tinha dado até uma geladeira para a irmã, porque não custa nada. Se a igreja tem 20, 30 membros, faz uma vaquinha, cada um dá 10, 30, 40 reais, compra uma geladeira para a irmã. Pode comprar até uma geladeira usada, que vai ficar metade disso aí, vai ficar 500 reais, você compra uma geladeira usada. Ele podia ter feito isso para essa irmã, não fez nada por ela, ainda expulsou ela da igreja. Qual é a sua opinião sobre este tema? 11 São Paulo 96504 9910. Ajude a gente aqui na programação. E no próximo bloco tem a leitura da palavra, hein? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Daqui um pouquinho com você, nós estaremos de volta aqui no seu programa Falando de Vida no Altar da Graça. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lembra da parábola dos dois construtores? Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quando as tempestades chegaram, a casa firme resistiu, enquanto a casa na areia desabou, trazendo grande ruína. Agora, convidamos você a ser um construtor de Cristo. Edifique sua vida sobre a rocha. Ao escolher Jesus como seu fundamento, você garante estabilidade e proteção em meio às adversidades. Não se deixe levar pelas areias movediças das distrações e incertezas. Escolha o caminho da fé e da esperança. Junte-se a nós nessa jornada. Participe de nossos cultos, estudos bíblicos e atividades comunitárias. Vamos juntos construir uma base sólida que resistirá a qualquer tempestade. Construtores de Cristo, onde cada pedra é uma decisão de fé. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário, o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei?
Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. É isso aí, estamos de volta com você no seu programa Falando de Vida no Altar da Graça, e aquilo que eu profetizei para o senhor aqui no intervalo, hein, pregador Robson. Olha, muitas participações, mas não para, o WhatsApp aqui está disparado, né? Muitas pessoas comentando sobre essa situação, né? Eu estou vendo aqui, ó, final de telefone 6620, olha, eu discordo completamente da atitude desse pastor, aí escreve mais coisas, para mim nem é pastor. Ó, nós vamos fazer assim, ó, para não perder muito tempo, eu vou falar aqui algumas participações e dizer se concorda ou não concorda, só isso, né, pregador? Porque as pessoas estão aqui falando, olha, tem muitas pessoas até revoltadas, tem pessoas que falando aqui que vão ajudar aqui para que a irmã tenha a sua geladeira. O Pedro do Rio de Janeiro, não concordo. Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem alguém que concorda. A Sandra de São Paulo não concorda. Lúcia de São Paulo, não concordo com a atitude desse pastor. José também aqui, José da onde, hein? Não sei de onde ele é, não fala aqui. Não concordo com a atitude desse pastor. O Pedro também aqui não concorda. A Lourdes não concorda. Noel Mendes também, ele fala que não concorda com a atitude desse pastor, e o pessoal não está escrevendo só isso não, pregador Robson, está escrevendo não concordo, e aí tá alguns metendo sarrafo aqui, hein? Tem pessoa que está muito brava aqui, falando onde já se viu uma coisa dessa, né? Tem até pessoa que está dizendo que a irmã devia de processar o pastor. Não vamos chegar tanto, né, irmãos? É só para dizer se você concorda com a atitude desse pastor que excluiu a irmã, porque ela não aceitou, ela falou, pastor, isso aí que o senhor está fazendo, dando copo de água para a pessoa ser curada, isso é idolatria. Aí ele expulsou ela da igreja. A Marlene do Rio de Janeiro não concorda. Final de telefone 8823 de Duque de Caxias também não concorda. A de Janeira de São Paulo também dizendo não concordo. Silvana também dizendo aqui não concordo, isso é um cúmulo, isso é um absurdo. Rapaz, deixa eu ver se tem alguém que concorda. Até agora não chegou ninguém que concorda, né? A Selma também dizendo não concordo. Claudete dizendo não concordo. Final do telefone 2838 não concorda. A Vera Lúcia também da Lapa dizendo não concordo. Final de telefone 8807 não concordo com a atitude do pastor. Vinha também não concorda. Até o senhor participou aqui, pregador Robson. O senhor também mandou aqui, não concordo. Pregador Robson não concorda. Você não concorda não, pregador Robson? Não concordo. A Iraci do Rio de Janeiro também não concorda. José do Rio de Janeiro não concorda. Final do telefone do Rio de Janeiro 0343, não concordo com essas atitudes. Até agora ninguém, eu sei que vai aparecer alguém, mas até agora ninguém disse que concorda com a atitude desse pastor. Que coisa, né, pregador Robson? Ao invés das pessoas falarem assim, puxa vida, eu vou usar a palavra de Deus, o poder de Deus, esse dom, essa vocação que Deus me deu para fazer pessoas felizes, para cuidar da ovelha, para cuidar dos filhos de Deus, né? As pessoas usam essa questão para outras coisas, né? Então continue participando. O que você acha da atitude do pastor que excluiu? Recebi uma carta, você que chegou no meio aí do programa, eu recebi uma carta, tantos anos que eu não recebi uma carta, falei, não, eu tenho que trazer essa carta para o programa. Sabe por quê? A gente vive aqui em São Paulo, centro do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? WhatsApp, né? Telefone já quase saiu de moda, né? Telefone quase já não existe, então você usa muito o WhatsApp, o celular, né, para se comunicar com as pessoas umas com as outras, e você ainda tem lugares aí bem isolados, né, do interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, que você recebe uma carta. Então eu recebi uma carta da Cecília, que não tem TV, não tem geladeira, assistiu o nosso programa na casa do vizinho,
e ela, com um programa só que ela assistiu, ela chegou ao pastor e falou: pastor, o senhor está dando água para a gente ser curado, Jesus já nos curou, isso é idolatria, eu não concordo com isso. Aí o pastor excluiu esta irmã da igreja, né? Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Está chegando aqui, está chegando, ó, pontinho verde, aparecendo a cada instante, a cada momento, cada vez mais pessoas estão aqui dando as suas participações. Mas nós vamos à palavra de Deus, como havia prometido para você, né? Que se nós voltarmos para este assunto, a gente não vai para a palavra de Deus hoje, né? E eu tenho algo muito especial para ler juntamente com você, né? O que está aqui na nossa Bíblia. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 4, né? E a partir aqui do versículo, deixa eu ver, do versículo 15. Olha que legal, olha que bacana a palavra do nosso Deus. Vamos lá, 2 Coríntios 4,15, está escrito assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem passam, e as que não se veem são eternas. Hoje nós vamos falar aqui no nosso programa um pouquinho sobre a tribulação. Qual é o motivo da tribulação? Por que muitas vezes enfrentamos tribulações? E até mesmo o programa Falando de Vida aqui no Altar da Graça, ele dá a conotação que não teremos tribulações na nossa vida, né? Que você tendo a graça, que você tendo Jesus com você, que você tendo a palavra de Deus juntamente com o seu coração, que você não vai enfrentar momentos de tribulações, que você não vai passar por adversidades na sua vida. Contudo, a palavra de Deus, ela é muito enfática, ela é muito clara, de mostrar que no mundo nós passaremos por aflições, né? Então, uma também que nós podemos dizer que até é algo que falta hoje nas pregações da igreja, é preparar os membros para as tribulações, né? Então, muitos lugares até passam aquela nuance, olha, de você vai ter a vida perfeita, você vai ter a vida abençoada, você vai ser a pessoa mais feliz da face dessa terra, né? Você estando aqui conosco, você não vai enfrentar momentos difíceis na sua vida. E quando a pessoa passa pelas tribulações, ela começa a achar, ela começa a ter a sensação que ela está muito mal diante de Deus, porque ela deve estar em pecado, ela deve ter cometido alguma coisa muito séria, Deus deve estar punindo esta pessoa, Deus deve estar muito desagradado com esta pessoa, por isso que ela está enfrentando esses momentos difíceis na sua vida. Quando, olha que bonito a palavra de Deus, ele fala, porque todas as coisas existem por amor de vós, com o objetivo que a graça se multiplique e torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Então, como é que começa esse texto? Dizendo que tudo que existe no mundo é por amor a nós. Qual é o motivo da tribulação? Talvez você nunca tenha aprendido isso na sua vida, e a comunidade cristã Amor e Graça foi a primeira a demonstrar para você, a mostrar por que nós passamos por tribulações. Inclusive, complementando esse texto com o texto de Tiago, Tiago ensina o quê? Que nós somos tentados pelas nossas cobiças. Então, por exemplo, se eu não quisesse nada deste mundo, né, se eu abdicasse deste mundo, talvez as tribulações na minha vida seriam quase nulas. Por quê? Porque eu não ia ter as buscas, eu não ia buscar os meus direitos, aquilo que eu tenho direito como parte integrante deste mundo. Então, por eu ser deste mundo e por eu ter Deus como meu Senhor, por eu ter Deus na minha vida, né, ele fazer parte da minha vida, eu posso cobiçar as coisas. O que é cobiçar? Eu posso desejar. Deus me deu este livre-arbítrio. Olha, você pode se casar, você pode constituir famílias, você pode ter dinheiro, você pode abrir sua empresa, você pode ter conquistas, você pode ter carros, você pode ter tudo do mundo que você desejar. Só que tudo que você quiser,
você vai ter tribulações nessa situação. Então, por exemplo, quando você lê 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 8, né, 1 Coríntios 7, 8, Paulo, ele aconselha as pessoas para que não se casassem. Por quê? Porque era pecado? Não, ele mesmo fala, olha, a mulher, a mãe que deixa a sua filha solteira, né, ou o pai e a mãe que deixa o seu filho solteiro, né, não está pecando. Mas também se casar não está pecando. Contudo, eu gostaria de evitar que vocês passassem por problemas. E aí Paulo explica qual é o problema. Ele fala, olha, a mulher solteira, ela se dedica, né, ao congregar, ela se dedica à obra, ela se dedica à igreja. Por exemplo, nós temos hoje aqui em São Paulo os nossos jovens, né, os jovens colaboradores, obreiros, né, o grupo jovem da nossa igreja. E eu percebo que a maioria deles, eles ficam aqui domingo o dia inteiro, né? O jovem, ele fica aqui domingo o dia inteiro. Ele fica na igreja, chega de manhã, já fica até a reunião da noite, passa o dia aqui com seus colegas, vão almoçar juntos, participam depois da nossa reunião, da reunião do grupo jovem, né? E ali é ensinado muitas coisas para eles, e eles passam o dia inteiro, o domingo inteiro na igreja. Mesmo não tendo a reunião das 3 da tarde, eles passam o dia inteiro esperando a reunião da noite. Por que que eles ficam o dia inteiro? Porque são solteiros, né? Porque estão ali e não precisam dar uma satisfação. Agora, por exemplo, já pensou se eles tivessem a esposa, o marido, e muitas vezes o marido e a esposa fossem incrédulos e tivessem filhos para cuidar também? O coração estaria dividido. Então, quando nós desejamos as coisas deste mundo, por isso que nem todas as pessoas estão verdadeiramente preparadas para ter conquistas nesta vida. Porque as conquistas deste mundo, as conquistas desta vida, elas podem trazer muitos benefícios para você, mas elas podem também gerar tribulações para a sua vida, gerar problemas, gerar dificuldades, tribulações. Então, quando eu vou alcançar, quando eu vou cobiçar alguma coisa que não é pecado, mais uma vez, mostrando para você, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ter um marido, não é pecado você ter uma esposa, não é pecado você ter um filho, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ter muitos compromissos aí fora. Agora, se tornará pecado, né, pregador Robson, a partir do momento que a pessoa deixar o vínculo com Deus para cuidar dessas coisas materiais. Então, quando as pessoas elas consciente ou até inconscientemente, elas abdicam das coisas de Deus por causa dos compromissos do mundo, aí começam a vir as tribulações. Por quê? Porque o coração dela passa a ficar dividido e aí ela começa a perder a essência do Espírito Santo, a essência do poder de Deus sobre a sua vida, né? Então, nós podemos ter tudo? Podemos ter todas as coisas, mas quando nós deixamos de buscar a Deus e colocamos as coisas materiais em primeiro lugar da nossa vida, aí vem as tribulações. E aí acontece a tribulação na vida do incrédulo, na vida do crente, na vida de quem está na lei, na vida de quem está na graça, não importa. Se a pessoa ela vai deixando Deus em segundo plano e ela começa a se preocupar com casa, família, carro e já não tem mais tempo para vir na igreja porque os compromissos são muitos, essas pessoas estão atraindo para si as tribulações, né? Então, quando vem as tribulações, né, até mesmo com a permissão de Deus, como diz aqui no texto que nós lemos, é Deus permitindo que essa pessoa passe por uma tribulação. Por quê? Para que o amor de Deus prevaleça sobre a vida dela. Verdade, bispo, porque o nosso descanso está em Deus. Então, é o Senhor que nos traz descanso, é o Senhor que nos traz paz. Quando a pessoa, ela deseja todas essas coisas, como o nosso amado bispo está dizendo, não há problema algum você querer crescer, você querer prosperar. Mas quando isso se torna mais importante do que a nossa comunhão com Deus, quando isso se torna mais importante do que realmente o alimento no homem interior, essa é a porta para a ansiedade, essa é a porta para a preocupação, essa é a porta para a tribulação. É uma porta que a tribulação, a ansiedade, a preocupação entra
e que aí muitas pessoas elas não suportam. Elas não suportam por quê? Porque elas se veem envolvidas com tantas coisas, elas se veem envolvidas com tantas situações e ela não tem o mais importante, que é Deus. Ela não tem o mais importante, que é a força de Cristo para sustentá-la. E aí vai cair, bispo, naquilo que o Senhor Jesus disse para Marta, né? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com tantas coisas, quando na realidade uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, porque Maria, ela preferiu primeiro ouvir a palavra, ela preferiu primeiro alimentar-se do que se preocupar com os afazeres da casa e com tantas outras coisas. Então essa preocupação excessiva, essa prioridade para as coisas deste mundo é que trazem muitas tribulações. O primeiro texto, o primeiro versículo que o bispo leu foi o quê? Deus fez tudo por amor a nós. Então tudo foi criado por amor a vós. Então olha que coisa linda, você compreender que tudo existe porque Jesus ele te ama. Você compreender que você está debaixo do amor, da bondade do Senhor e você valorizar isso acima de todas as outras coisas. Então, a tribulação ela entra quando a preocupação excessiva com o sucesso, a preocupação excessiva com tudo aquilo que é material, ele prevalece além da palavra. E aí, bispo, é aquilo que muitas pessoas elas fazem, elas passam a ver o valor dela por aquilo que ela tem. Então, exatamente, o valor da pessoa é a casa que ela tem, o carro que ela tem, tem até uma coisa que, um texto, uma coisa que tem circulado na internet, né, que foi um corte ali de alguma pregação em algum momento, em que um pastor disse, ó, Deus prova, a prova que você não é de Deus é que você não tem dinheiro. E aí corta, foi um corte que foram feitos. E existem pessoas que elas pensam assim, se a minha vida econômica está mal, eu não tenho Deus, então eu preciso crescer, eu preciso prosperar para validar o poder de Deus em minha vida. Então, quando os valores eles são trocados, e aí é onde a tribulação entra, a ansiedade entra, e a pessoa deixa de entender que o amor de Deus está com ela, que a bondade do Senhor está com ela, que Deus é que supre todas as necessidades. Então, tribulação nós enfrentamos. O Senhor Jesus disse, nós sofremos tribulações, passamos por tribulações. Qual a pessoa que ela consegue vencer essa tribulação? É a pessoa que ela foca mais nas coisas espirituais do que propriamente naquilo que ela vai conquistar. Então, a tribulação existe, a tribulação advém dessas preocupações exageradas, mas na vida do cristão, o senhor vai continuar o texto, vai falar sobre isso, ela acaba se tornando leve por conta do homem interior, não é verdade, bispo? É exatamente, por isso que aqui está no versículo 18, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem passam e as que não se veem são eternas. Então, como que está vivendo hoje o cristão? O cristão está vivendo atentando nas coisas que ele vê, né? Nas coisas que ele vê, que ele toca, que ele apalpa. Então, como diz o pregador Robson, eu vou ser lido conforme a minha condição financeira, né? Conforme as minhas posses. Então, se eu estou na igreja, eu conquistei muitas posses, significa que eu sou um grande homem de Deus. Se eu não tive grandes conquistas, se eu não tive grandes posses, é porque eu não sou grande homem de Deus. Né? Então, hoje, as pessoas atentam nas coisas que elas veem. Né? Eu sou de Deus, por quê? Porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro, né? Minha família vai na igreja, eu não vai na igreja. Eu sou de Deus porque eu vi isso, eu vi aquilo, eu aconteci aquilo, eu fiz aquilo outro, eu peguei aquilo outro. Então, quanto mais coisas materiais você apalpa, mais você acha que você é de Deus. Quando, na realidade, o que Paulo diz? Que você tem que se atentar nas coisas que você não vê, porque as que você vê, elas vão passar. Elas vão ser deixadas, elas vão ser eliminadas. E as que não se veem são eternas. Então, por que eu vou me pautar nas coisas que eu estou vendo, se elas vão ficar por aqui? Quer ver um exemplo? Ó, o jovem rico, né? Quando ele chega para Jesus e fala, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna?
né? O interesse dele era a vida eterna. Ele não precisava de mais dinheiro, não queria mais conquistas materiais. Ele não queria a cura da sogra, a cura da filha. Ele estava tudo bem, estava tudo perfeito na vida dele. O que esse homem precisava, que ele sentia falta, era da vida eterna. Ele precisava alcançar a vida eterna. Então ele pergunta para Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? E Jesus falou para ele: olha, pratica os mandamentos, faz isso e você será salvo. Ou seja, Jesus não falou: olha, sabe qual é o seu problema, meu querido? É que você tem dinheiro e o dinheiro é do diabo. Você não pode ter dinheiro. Não, se não pudesse ter dinheiro, Salomão não foi salvo, Davi não foi salvo, Abraão não foi salvo. Os homens todos da Bíblia, Jó não foi salvo porque ele era riquíssimo, Davi era riquíssimo, Abraão era riquíssimo. Então esses homens, mesmo sendo ricos, herdaram a vida eterna. Mas o jovem, ele sentia que alguma coisa lhe faltava. E quando Jesus falou para ele que, amém, pratica os mandamentos, e ele falou: Senhor, eu pratico esses mandamentos desde a infância, Jesus falou o que para ele? Falta uma coisa, o seu coração está dividido entre o dinheiro e Deus. Você serve a Deus, mas você serve ao dinheiro também. Então o seu coração está dividido entre o dinheiro e Deus. Aí o que ele chegou para ele e falou: você tem que mudar essa situação, você tem que servir a Deus, você tem que fazer a vontade do Senhor. E aí o que ele fez? Ele virou as costas, ficou muito triste e foi-se embora. Por quê? Porque o coração dele estava pegado aos bens materiais. Então, por o coração estar pegado aos bens materiais, ele não podia herdar a vida eterna. Por quê? Porque o coração dividido, Jesus fala o quê? Ninguém pode ter o coração dividido em dois senhores, porque você vai se apegar a um e vai aborrecer o outro. Então, no caso dele, a segurança dele era o dinheiro. E aí o que aconteceu? Esse homem morreu. O dinheiro dele, ele levou algum centavo desse dinheiro? Não levou nada. Nem se sabe onde está o dinheiro do jovem rico hoje, com quem está esse dinheiro, né? Onde está o ouro que ele tinha, onde estão as pratas, onde está o gado, os animais que ele tinha, a riqueza que esse homem tinha, acabou. Ou seja, ele passou por esta vida e não levou nada de material. Por isso que a gente tem que atentar para o espiritual, porque o material passa, mas o espiritual fica para sempre. Então, quando você se apega ao material e deixa Deus em segundo plano, é aí que vem as tribulações. Você quer evitar tribulações na sua vida? Coloque Deus em primeiro lugar. O Senhor livra das tribulações aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Se a nossa busca, se a nossa cobiça, se os nossos desejos forem espirituais, o que vai acontecer? Você não precisa passar por provações. O apóstolo Pedro diz que Deus nos deu a fé, que é muito mais preciosa do que ouro perecido, e se possível, se preciso for, você passe por algumas tribulações, mas geralmente não é preciso. Quando a pessoa ela vai e faz a vontade de Deus e ela anda nos caminhos do Senhor, colocando o seu coração em Deus acima de tudo, ela não precisa passar por tribulações. Por quê? Porque ela está cumprindo a cartilha perfeitamente. Agora, quando nós inconscientemente vamos abdicando do congregar, do viver a palavra, do viver o evangelho, para satisfazer desejos materiais, obras materiais, aí as tribulações começam a vir sobre a nossa vida. Então, para que essa promessa se cumpra, na sua vida, ele fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo o nosso interior nos renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Para que isso se cumpra na sua vida, para que a sua tribulação seja leve e momentânea, você tem que declinar a partir de hoje para Deus, para Deus. Bispo, isso significa que eu não posso ter marido, não posso ter esposa, não posso ter filho, não posso ter carro, não posso ter dinheiro. Pode ter tudo, desde que isso seja muito secundário para você, desde que isso esteja muito atrás do seu coração para com Deus. Porque se você amar Deus acima de todas as coisas, não tem problema você ter casa, carro, joia, dinheiro, desde que o seu coração esteja em Deus. E você olhe para o dinheiro e fala: isso aí não vale nada. Você olhe para as coisas materiais e fala: nada deste mundo me apetece. Meu coração está em Deus, minha vida está em Deus. Então é certamente que a vida do Senhor estará plenamente em todos os seus caminhos. Então não é a pessoa não poder ter. Jesus não falou para o jovem rico, pregador Robson, que ele não podia ter dinheiro. Jesus falou: olha, pega os seus bens e ajuda os pobres.
Ou seja, pensa nas outras pessoas. Jesus quis dizer o que para o jovem rico? Você só pensa em você. O seu dinheiro se tornou o seu Deus. Como que você vai herdar a vida eterna se você não serve a mim, você serve um outro Deus que é o dinheiro? Então, quando a pessoa está cocheando entre dois pensamentos, aí que está o problema. Mas quando o coração da pessoa está completamente na palavra de Deus, ela pode ter tudo sem tribulações, né, pregador Robson? De fato, bispo, a vitória na vida da pessoa que ela primeiro valoriza e prioriza as coisas espirituais vão ser testemunhos. E aquilo que ela receber, ela vai multiplicar, né? O jovem rico, ele é emblemático nesse sentido, dele não querer repartir aquilo que ele tinha, né? O apóstolo Paulo em Coríntios diz que Deus tem poder para nos fazer ricos em tudo, mas para toda a generosidade. Então é a essência do evangelho. Eu posso enriquecer, eu posso ter de tudo, mas eu vou usar aquilo para a glória de Deus, eu vou usar aquilo para ser generoso com alguém, eu vou repartir aquilo que eu tenho. E quando a pessoa, bispo, ela se preocupa com o homem interior, como Paulo trouxe esse texto, o meu homem interior se renovando dia após dia, aonde fica a tribulação? Fica secundário. Então eu sou um homem de Deus que estou enfrentando uma tribulação, eu sou um homem de Deus que estou enfrentando uma enfermidade, eu sou um homem de Deus que estou enfrentando uma dificuldade. Eu não deixo de ser homem de Deus, você não deixa de ser mulher de Deus por estar passando uma tribulação. Você não deixa de ser filho amado, de se sentir amado por Deus, passando por uma tribulação, quando o seu homem interior está renovado. Tem até um louvor que eu gosto muito, que é aquele louvor Rompendo em Fé, fala sobre isso. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e nem vão me impedir de caminhar. Mas com quem se cumpre isso? Com quem se cumpre esse louvor? Provação, não deixar de impedir a pessoa a caminhar. A pessoa que se renova, o homem interior renovado, a pessoa que ela vive a palavra, a pessoa que valoriza a sua comunhão com Deus, ela valoriza o seu congregar. O que é o congregar para nós? É nos alimentarmos, é alimentarmos o nosso homem interior. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Então, quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu tenho contato com a palavra, mais a minha fé, ela se fortalece. O louvor, ele agrada a Deus. Paulo e Silas, quando estavam presos, eles não estavam chorando, lamentando, eles estavam cantando louvores e orando. Então, o louvor gera um milagre. A união dos irmãos fortalece, porque um irmão, ele edifica outro irmão. Você está acompanhando a nossa programação agora, nós estamos aqui compartilhando a palavra com você, você está sendo edificado. Então, olha a importância de você ter contato com aquilo que é espiritual. Você está aí na sua casa acompanhando a nossa programação, você está ouvindo a palavra, você está ouvindo aquilo que está sendo dito, e isso está te renovando, isso está te fortalecendo. Talvez você é uma pessoa que você está passando um momento difícil e já falaram para você que se você fosse uma mulher de Deus, você não passaria por essa luta. E você recebeu isso no seu coração ao ponto de se sentir desvalorizada diante de Deus, ao ponto de achar que Deus não é contigo, porque de repente foi o que te falaram. Você está aprendendo hoje que você pode até passar por tribulação, mas se você se renovar em Cristo, se você se fortalecer na fé, essa tribulação ela vai ser leve, ela vai ser momentânea, ela vai passar e você vai permanecer, porque mais valoroso é você do que qualquer coisa que você pode adquirir. Foi o que o Senhor Jesus disse: quem vale mais, o corpo ou a vestimenta? Que vale mais, o corpo ou o alimento? Então, você vale mais do que qualquer coisa material. Quando você se alimenta, quando você tem essa comunhão com o Senhor, quando você foca no que é espiritual, você passa a compreender isso. E aí, como o bispo Emerson disse, você vai prosperar,
isso não vai te vangloriar, muito pelo contrário, a sua prosperidade vai ser bênção para a sua família, vai ser bênção para as pessoas que te cercam, você vai chegar em lugares onde você nunca imaginou chegar, e isso não vai trazer a você orgulho, isso não vai trazer você a prepotência, muito pelo contrário, isso vai ser testemunho. Então você vai adquirindo vitórias, você vai adquirindo conquistas e sempre dando a glória para Deus. E as lutas, as tribulações, quando vierem, não te derrubam. Por quê? Porque você estará forte espiritualmente. O seu homem interior se renovando dia a dia. As coisas materiais, elas vêm, elas vão, as coisas materiais permanecem às vezes não, mas o nosso homem interior, a nossa comunhão com o Senhor, que é o mais importante, isso deve prevalecer. Então você é mais valoroso do que qualquer coisa que você possa conquistar. Se você tiver Cristo em primeiro lugar, você vence, você adquire, mas a glória sempre será para o Senhor. E na hora da tribulação, o bispo até mencionou Pedro dizendo sobre isso, a provação vem e demonstra o valor da sua fé. A tribulação vem, a tribulação vai, você permanece firme e forte na graça do Senhor. É isso aí, nós vamos agora a um break, na volta nós vamos fazer uma oração aqui juntamente com todas as pessoas. E olha, eu gostaria que ele entrasse em contato conosco aqui agora, no WhatsApp 11 96504 9910. Você que está passando por uma tribulação, uma grande tribulação aí na sua vida, talvez esta mensagem de hoje falou fundo ao seu coração, falou, nossa bispo, então eu descobri por que eu estou passando por tribulações. Faz já um tempo que eu estou muito preocupado com meu filho, com a minha casa, com a minha mãe, com a minha avó. Você lembra que o pregador Robson citou aqui a preocupação de Marta? Ela tinha uma preocupação justa, ela estava preocupada, ela estava se preocupando em como que ela ia servir Jesus. E Jesus falou, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas que elas não são necessárias. Talvez você esteja passando por isso. Então eu pergunto para você hoje aqui, para a gente fazer oração, eu vou dar aqui uns 7 minutinhos para você mandar uma mensagem no WhatsApp agora, mas tem que correr, tá? Nos próximos 7 minutos, você vai dizer aqui para nós qual é a tribulação que você está passando, por que você está preocupado, qual é a sua preocupação, por que você está agitado, tem alguma coisa que está te preocupando? Bispo, eu estou muito preocupado com meu marido, com meu filho, com minha avó, estou muito preocupado com meu desemprego, estou muito preocupado com os problemas que eu estou passando. Então veja, essas preocupações, elas tiram você do caminho de Deus, elas tiram você da fé, elas tiram você do caminho de Jesus. Se você quiser se livrar dessas preocupações agora, manda uma mensagem aqui no WhatsApp 11 96504 9910. Qual é a preocupação? Você está preocupado com o quê? Por que você está preocupado? Com o que você está preocupado? Eu volto já para fazermos a oração e também para o encerramento do programa Falando de Vida no Altar da Graça. Muito bem, amados de Deus, eu sou o Bispo Emerson Viana, da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, e eu gostaria de convidar você a ser juntamente comigo um construtor de Cristo. O que vem a ser um construtor de Cristo? O Senhor Jesus, certa feita, citou uma parábola. Ele disse que 2 homens edificaram a sua casa. Um edificou a sua casa sobre a palavra e o outro não edificou a sua casa sobre a palavra. Ele diz que um edificou a sua casa sobre a rocha, a palavra, e outro edificou a sua casa na areia. Ambos viveram muito felizes nesta casa, estavam indo bem nesta casa. De repente, vieram as chuvas, o rio bateu com força sobre aquelas casas, o vento soprou com muita força. Uma desabou e outra permaneceu firme. O que Jesus quis dizer com isso? Que não adianta só nós sermos cristãos, não adianta só você estar no Evangelho, você precisa edificar a sua casa sobre a rocha. Mas alguém, alguma vez nesta vida, ensinou você como é que você faz isso?
Por exemplo, você mora numa casa, não mora? A sua casa, ela foi construída por alguém. Alguém construiu essa casa que você está morando. Não é porque você mora na casa que você é obrigado a saber da estrutura da casa. Você não sabe como estão formados os alicerces da sua casa e nem saberia construir uma casa. E isso não é demérito para ninguém. Eu também não sabia edificar a minha vida, não sabia edificar a minha casa sobre a palavra de Deus. Por isso que nós, construtores de Cristo, nós estamos aqui para ajudar você. Nós da comunidade Cristã Amor e Graça somos construtores de Cristo e estamos levantando construtores de Cristo. O que é isso, bispo? Explica para mim o que é ser um construtor de Cristo. Nós vamos estar ajudando você a edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. Você é cristão, você recebeu Jesus, você ama Jesus de todo o seu coração, você tem Deus aí na sua vida. No entanto, se alguém perguntar para você, você sabe como você está edificando a sua vida no Evangelho? Talvez você não saiba. Você quer mudar essa história? Você gostaria de construir uma casa sólida sobre a palavra de Deus, sobre a rocha? Você gostaria de ser alguém muito abençoado por Deus? Entre em contato conosco agora no WhatsApp 11 96504 9910. Está aparecendo aí na sua telinha, tá? Esse é o WhatsApp 11 96504 9910. Você vai mandar a seguinte frase para nós: quero ser um construtor de Cristo. Como assim, bispo? Quero ser um construtor de Cristo. Quero construir a minha casa sobre a rocha, sobre Deus. E nós vamos estar entrando em contato com você para ensinar você tudo o que você tem que praticar para edificar a sua casa sobre a rocha. Certa feita, o apóstolo Paulo disse que nós podemos construir 6 tipos de casa no cristianismo. Você cristão, você evangélico, você homem de Deus, mulher de Deus, você pode construir 6 tipos de casa. A casa de feno, a casa de palha, a casa de madeira, a casa de pedras preciosas, a casa de palha e a casa de ouro. E aí você vai escolher, optar qual tipo de casa você quer. Só que o apóstolo Paulo também diz, como disse o Senhor Jesus, que a nossa casa será provada pelo fogo. Então imagine, se você é um cristão e edificou a sua casa de palha, o fogo vai vir sobre ela. O que vai acontecer? Ela vai se queimar. Se você edificar uma casa de feno, madeira, o que vai acontecer? O fogo virá e a sua casa vai se queimar. Se você edificar uma casa de ouro, pratas, pedras preciosas, isso não vai acontecer. A sua casa vai permanecer inabalável. Você é uma pessoa que tem desanimado, você desanima muito fácil de ser cristão, você é uma pessoa que não tem firmeza, você é uma pessoa que não consegue permanecer firme na palavra de Deus. Então, entre em contato conosco no WhatsApp 11 96504 9910. Se você quer aprender a edificar a sua vida sobre a rocha, sobre Cristo, você quer ser um construtor de Cristo, edificando a sua casa, a sua família sobre Cristo, então você mande a seguinte mensagem: quero ser um construtor de Cristo. Os nossos obreiros, pastores, colaboradores estarão entrando em contato com você para explicar para você como é que você faz para ser um construtor de Cristo. Isso, preciso pagar alguma coisa? Não paga nada, é gratuito. Nós vamos estar ensinando você a ser um construtor de Cristo. Quer se associar com a gente, quer ser um grande construtor de Cristo? WhatsApp 11 96504 9910. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida no Altar da Graça. E antes da oração, eu queria fazer 2 convites para você. Primeiro deles, para que você venha conhecer a comunidade Cristã Amor e Graça. No domingo passado, nós recebemos tantas pessoas pela primeira vez, pessoas que assistem a programação, pessoas que estão gostando do programa. E olha, o mais importante de tudo, você que tem entendido a palavra de Deus, porque é uma diferença muito grande. Quando você assiste um programa ou outro, você pensa que há pouca diferença em relação à comunidade Cristã Amor e Graça com os outros ministérios. Quando você assiste mais programas, você fala, meu Deus, é muito diferente, É muito diferente. Como, por exemplo, é o que nós pregamos aqui hoje acerca das tribulações.
A tribulação, alguns pastores falam, meu irmão, você está passando tribulação porque o inimigo está na sua vida, porque você deu brecha para o inimigo, ou porque você está em pecado, ou porque Deus está te provando. Nada disso, a tribulação ela é proveniente das nossas escolhas. Deus não quer que você passe por aflições. Você passa por aflições porque você opta em ter família, em ter casa, em ter dinheiro, E aí você vai ser provado, você tem que entender isso. Por exemplo, Paulo cita lá em Timóteo que o amor do dinheiro ele é a raiz de todos os males. Então, os males que nós passamos na nossa vida, nós passamos por amar o dinheiro e não amar a Deus. Quando a pessoa ama a Deus, ela não precisa, não tem problema ela ter dinheiro, Deus pode dar todo o dinheiro do mundo, que ela não vai nem ligar se tiver dinheiro bem, se não tiver também. Está tudo legal, está tudo jóia, porque ela tem Deus no coração dela. Pessoa que cria um coração no dinheiro, meu Deus do céu, ela deixa de congregar para ganhar dinheiro, ela deixa de vir na igreja, ela deixa de dar oferta, ela deixa de dar dízimo, ela para de contribuir com a igreja, porque o coração dela está no dinheiro, a preocupação com o mundo. Essa pessoa vai ter muitas tribulações na sua vida, por quê? Porque ela optou em ter o dinheiro como seu Deus, em ter a família como seu Deus. Por exemplo, tem pessoas que não vêm na igreja e elas falam isso, bispo, eu não vou na igreja porque o meu marido não deixou, meu marido não quer que eu vá na igreja, eu não vou na igreja porque meu familiar não deixa. Ou seja, você optou pela família, Você tirou o seu coração em Deus e colocou o seu coração na família. Então, vamos começar a nossa etapa do congregar, Vamos começar a vivenciar o Evangelho, a praticar o Evangelho na nossa vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Deus em primeiro lugar nos nossos caminhos. Colocar Deus em primeiro passo que você deve fazer. Outro dia uma irmã me perguntou, bispo, qual é o primeiro passo para eu estar na graça de Deus? Aí eu respondi para ela, o seu primeiro passo é amar Deus a partir de hoje, acima de todas as coisas. Primeira coisa que você vai fazer, quer vir para a graça? Primeira coisa, a partir de hoje, Deus está em primeiro lugar da minha vida. Não é família, não é casa, não é dinheiro, não é trabalho. Primeira coisa que eu vou me esforçar é estar na igreja, é participar da comunhão com os irmãos, é congregar, é viver o que está ali na Bíblia, não deixando de congregar como é costume de alguns. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Então, domingo agora, você vai estar na comunidade Cristã Amor e Graça. Nós temos as nossas reuniões 9 da manhã e 10 da manhã. Esses são os 2 horários para você estar conosco. Quem congrega pela internet, devido à distância, o horário, devido ao lugar que você está, o país que você reside, então você vai congregar às 9 horas da manhã, acessando o canal do YouTube, canal Amor e Graça. Bispo Emerson, domingo tem a programação na TV? Não, no domingo nós temos no canal do YouTube, que é a mesma coisa, você pode acessar inclusive o YouTube no seu aparelho de TV. Hoje, se você tem um aparelho smart, que quase todo mundo tem, todo mundo, aquelas televisões bem antigas, elas ficaram bem para trás, Ninguém mais tem isso aí. Você liga a sua televisão, você já vai ver um monte de ícone aparecendo ali, Tem ícone lá do YouTube, tem ícone de outros aplicativos. Aí você clicando lá no YouTube, você já abre lá, já aparece na sua televisão, aparece a lupinha lá, você nem precisa ter conta, nada. Aparece a lupinha, você clica lá, Amor e Graça, você já vai ver a nossa live, você entra ali e você assiste o nosso culto ao vivo do seu aparelho de TV. Então, clicou no YouTube, clicou Amor e Graça, você já vai assistir o nosso programa, tá? Então, domingo agora, 9 horas da manhã, ao vivo do Brás, da Avenida Celso Garcia 243. Neste mesmo horário, às 9 horas da manhã, nós vamos estar com você em São Miguel. E 10 horas da manhã, na Lapa, Guarulhos e também em Mogi das Cruzes. Bispo, qual é a importância de eu congregar? Olha, a importância de congregar, ela é fundamental. Por quê? Porque congregando, além de você estar ouvindo a palavra, além de você estar louvando a Deus, você vai estar possibilitando um dia que os seus amigos, sua família e tudo mais, todas as pessoas que você ama neste mundo, elas possam também estar com você na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que não congregam, por exemplo, tem uma irmã que ela nos assiste aqui em São Paulo, há mais de 5 anos ela não vem na igreja. Aí um dia ela mandou uma mensagem aqui, estava conversando com ela no WhatsApp, bispo, queria tanto que minha família fosse na igreja. Eu respondi para ela, mas nem você vai na igreja. Se você não vai, como é que a sua família vai? É lógico que a sua família não vai na igreja porque você não dá o exemplo. Então nós temos que dar o exemplo para os nossos familiares da importância do congregar.
Porque o congregar não é somente eu receber a palavra e louvar a Deus, mas o congregar, ele faz parte do quê? Da minha comunhão com Deus. Eu estando na igreja, eu faço parte do corpo de Cristo. Por isso que nós temos aí o objetivo de abrir igreja no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em outras cidades mais. Para quê? Para que você possa estar conosco na igreja, para que você não acompanhe só pela televisão, mas que você acompanhe também estando na igreja. Então, domingo agora, eu quero ver você congregando, participando, né, e estando ali conosco na comunidade cristã Amor e Graça. Segundo convite, se esse programa tem impactado você, se esse programa tem te ajudado, ajude a gente, contribua para que a gente continue pregando aqui o Evangelho, continue levando a palavra da graça de Deus para as pessoas que estão necessitando, para as pessoas que estão precisando. Né? Você é uma pessoa que talvez tenha muito amor a Deus pelo que Ele fez na sua vida, ou talvez você tenha muito amor ao Evangelho. Aliás, são essas duas formas que Jesus nos ensinou a semear. Ele diz que nós podemos semear por amor a Ele e podemos semear por amor ao Evangelho. Isso está lá na narrativa do jovem rico. Quando chegou a narrativa do jovem rico, o apóstolo Pedro falou: Senhor, nós deixamos tudo, nós os apóstolos deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Jesus falou: não há quem, não existe ninguém que tenha deixado qualquer coisa por amor a Ele, por amor ao Evangelho, que Ele não devolva 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Quando que você semeia por amor a Jesus? Quando você tem gratidão no seu coração. Puxa vida, Deus abençoou a minha vida, Deus me livrou da morte. Deus tem feito tantas maravilhas nos meus caminhos. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Deus me escolheu. Quando você ama a Deus, quando você tem muita gratidão ao Senhor, toda vez que você assiste um programa evangélico, que você assiste a palavra, que você ouve a palavra, você semeia por quê? Por amor a este Deus que fez você conhecer a sua palavra, que te escolheu, que colocou você no caminho dele. Eu sei que muitas igrejas têm uma crença, mas a crença da comunidade cristã, que é pautada na Bíblia, é que você não poderia vir a Jesus se Deus não trouxesse. Então a nossa pregação é essa. Nós somos unânimes neste propósito, neste pensamento. Ninguém pode aceitar Jesus se Jesus não aceitar antes. Então, para você estar com Jesus, é porque Deus te escolheu. Isso é uma coisa muito nobre para nós. Se você pensar nisso, você vai falar: nossa, bispo, Deus me escolheu, quer dizer que eu sou tão importante assim? Sim, para você ver a sua importância para Deus. Se você hoje é cristão, é porque Deus te escolheu. Ele falou: você vai ser meu servo. Então, Jesus falou que ninguém pode vir a Ele se o Pai não trouxer. Então, o Pai trouxe você para você ser de Cristo. Então, isso é semear por amor a Deus. E semear por amor ao Evangelho é quando você vê uma palavra como essa e você não quer que o programa saia do ar. Bispo, eu não quero que esse programa saia do ar, eu quero que esse programa continue. Olha, eu tenho aprendido tanto com esse programa, em tudo que o senhor tem pregado, eu tenho aprendido. E hoje eu me sinto bem, por quê? Porque eu tenho um pastor que apoia os meus pensamentos. Talvez você seja da igreja, como é a Cecília foi dessa igreja, que o pastor está dando água para você ser curado e você não concorda com isso. Só que quando vem esse pensamento, você acha que você é do diabo, porque, puxa vida, só eu que estou pensando dessa maneira. Agora, com o programa Falando de Vida, você sabe que você pensa assim e outras pessoas pensam igual a você. Então isso te traz paz, alegria, e você quer que esse programa continue no ar. Então semeie a tua oferta para que o programa não saia do ar. Como é que eu posso semear? Ou você pega esse número aí de CNPJ que está aparecendo aí, ou você faz uma transferência via QR Code, aponta o seu aplicativo aí do banco para esse QR Code e faz o seu depósito. Mas se você preferir, achar mais fácil, abre o aplicativo do banco, digita na chave Pix, você digita esse número que está aí, e aí você salva esse número para você fazer os seus depósitos, as suas doações, para que o programa Falando de Vida permaneça no ar. Tá bom? Posso contar com você? Posso contar com a sua ajuda? Se você puder, então contribua aí com a sua oferta. Bispo, qual o valor que você puder semear? Semeie para que este programa continue no ar, e domingo estaremos juntos na Comunidade Cristã Amor e Graça, às 9 horas da manhã, ao vivo no canal do YouTube, você de São Paulo, 9 horas da manhã, e às 10 nós temos as nossas reuniões, tá bom? Vamos fazer a oração da fé? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, graças nós te damos por mais um programa Falando de Vida no Altar da Graça.
Nós te agradecemos de todo o nosso coração por cada membro, por cada irmão, por cada irmã, que o Senhor tem colocado para assistir esse programa. E muito obrigado, ó Deus, por essas vidas. Eu te agradeço pela vida da Cecília, meu Pai, que nos escreveu esta carta. Eu te agradeço pela vida de todos os nossos nobres e abençoados colaboradores, porque eles foram escolhidos pelo Senhor para semearem as suas ofertas, para contribuírem, para estar aqui acessando a nossa programação. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Que o Senhor venha transformar a nossa vida grandemente. Que o Senhor verdadeiramente, ó Pai, abra a janela dos céus e derrame sobre a nossa vida bênçãos que não se pode medir. Abra a janela dos céus e derrame sobre a nossa vida essas grandes bênçãos. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Amém, abençoados de Deus. Assim estamos chegando ao final de mais um programa Falando de Vida no Altar da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregador Robson, muito obrigado pela sua presença. Amanhã estamos de volta. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, né? Então, a partir deste horário, sempre neste horário de segunda a sexta-feira, as pessoas poderão nos acompanhar. E domingo estamos lá nos nossos cultos na comunidade Cristã Amor e Graça, né, Pregador Robson? Amém, bispo. É uma alegria estar com você aqui, você que acompanhou essa programação, você podendo estar, esteja conosco domingo em um de nossos endereços. Você que está em um outro estado e tem acompanhado a programação, nos acompanhe de segunda a sexta, vá aprendendo da palavra. É importante que você acompanhe, que você aprenda, que você anote aquilo que nós estamos falando e aos poucos você vai entendendo a graça, você vai compreendendo essa palavra que tem tudo para fazer você feliz, amém? Nunca se esqueça, Jesus te ama, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, grandes coisas o Senhor tem para você, noite abençoada. É isso aí, eu também vou ficando por aqui. Olha, vou pedir um último favor para você. Esse eu tenho certeza que todos podem fazer. Eu mesmo vou fazer daqui um pouquinho, né? Terminou aqui o programa, já vou fazer isso aqui. Você poderia entrar agora pegar o seu celular, a coisa mais fácil do mundo, né? Algumas pessoas não têm celular, pouquíssimas pessoas, a maioria tem o seu aparelho de celular. Você poderia fazer um favor para nós agora? Pegue o seu celular, entre no canal Amor e Graça no YouTube, abre aí o YouTube, clica aí Amor e Graça e dá um joinha para nós. O programa está sendo transmitido ao vivo pela TV e ao vivo pelo YouTube, né? Então você pode entrar lá, inclusive já segue a gente lá no canal, né? Um canal nós estamos aí com 22 mil pessoas nos seguindo já no canal do YouTube, canal Amor e Graça, 22 mil pessoas em todo o Brasil são seguidoras do canal Amor e Graça, compartilham as nossas reuniões, assistem os nossos cultos, dão os seus likes lá para nós. Eu queria que você desse essa ajuda aí para nós. Você poderia entrar agora no canal do YouTube, canal Amor e Graça, clica lá no sininho para você ser notificado toda vez que a reunião ela começar, ou toda vez que o programa Falando de Vida for entrar no ar, você vai ser notificado, né? Então você clica lá no sininho, você que não está inscrito ainda no nosso canal, e você que já está inscrito, né, ou quiser se inscrever, dá um like lá para nós, dá um joinha para que muitas pessoas acessem esse programa, para que você possa contribuir também financeiramente com o nosso programa, não só financeiramente, né, porque você ajuda financeiramente e quanto mais likes nós temos, mais o nosso programa ele fica ali na frente. Quando alguém pesquisar Falando de Vida, o programa, né, já vai ter lá, já vai aparecer em primeiro lugar no nosso programa e as pessoas vão ter acesso. Então, quanto mais notificações, quanto mais likes, quanto mais pessoas acessam, mais pessoas têm a possibilidade de acessar o nosso programa. Então, se você puder, entre lá, canal Amor e Graça no YouTube, dá o seu like, dá o seu joinha para nós, para você ajudar esta programação aqui. Esse você não gasta nada, né? Na oferta, no dízimo, quando você semeia, você abdica de alguma coisa. Mas entrando lá no celular, no canal do YouTube, qual é o gasto que você tem? Você não tem gasto nenhum, né? Você semeia, fica feliz e ainda ajuda a nossa programação a permanecer ali, tá bom? Então domingo, 9 horas da manhã, neste mesmo canal que você vai dar o seu like agora, você vai assistir a nossa reunião. Bispo, eu tenho compromissos de manhã, tem outro horário que eu posso assistir o culto? Às
18 horas também nós estamos com você. Mas dá preferência para a reunião da manhã, né? A reunião da manhã é muito melhor, você acorda, geralmente está todo mundo dormindo, todo mundo descansando, então você vai ter o tempo legal lá para você assistir o nosso culto. E você de São Paulo, meu irmão, olha, mais uma vez eu vou pedir encarecidamente, não fica no YouTube não, vem para a igreja. Né, domingo passado aqui tinha tanta gente aqui na igreja, estava lotado, né, nós precisamos pegar cadeiras extras para as pessoas sentarem, ou seja, um culto maravilhoso, todo mundo saiu feliz da igreja, todo mundo saiu muito contente, muito alegre, porque pôde estar na comunhão com os irmãos. Então venha na igreja, participe desta reunião, não fique em casa não, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes e maravilhosas para a sua vida. Que você tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana. Nunca se esqueça, você é um abençoado de Deus. Deus está contigo em toda e qualquer situação, e aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus estará junto com você, tá bom? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima com mais um programa Falando de Vida no Altar da Graça. Tchau. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora você tem todos os dias nesse horário o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.